Fala aí, meus queridos alunos do sétimo ano. Vamos dar então sequência ao que nós víamos estudando. Agora, já no capítulo 2 do livro de vocês, nós vamos continuar com o assunto Simple Present, que fala de fatos e ações habituais. Só que nós vimos, vamos recordar, como nós utilizamos o Simple Present em frases afirmativas. Nas frases afirmativas, o verbo muda na terceira pessoa do singular. Vejamos, olha só, terceira pessoa do singular, he, she, it. Aqui tem a primeira, a segunda, a terceira, a primeira do plural, a segunda do plural, a terceira do plural. Então, a terceira pessoa do singular é he, she, it. Professor, mas por que na terceira pessoa tem três itens, três pessoas? Simplesmente porque na língua inglesa, como você já sabe, o he eu vou usar para o sexo masculino, o she para o sexo feminino e o it para os demais objetos, lugares, coisas. O it é quando eu não falo de homem, de menino, nem de mulheres e meninas. As demais coisas eu utilizo o it. Por isso que a terceira pessoa em inglês tem esses três tópicos, esses três pronomes aqui, certo? Então vejamos, quando é afirmativa, eu faço a mudança, tem aquelas três regras que nós vimos antes, tá? Aqui como o verbo termina em y precedido de vogal, eu apenas acrescento S no final. I play soccer, eu jogo futebol, você joga futebol. He plays soccer, olha a mudança. Terceira pessoa botou um S no final do verbo. She plays soccer, it plays soccer. We play soccer, you play soccer, they play soccer. Certo? Só recordando que a gente já estudou, vocês têm aquelas três regrinhas no caderno de vocês. Que às vezes o verbo também não termina só com ES. Tem alguns que vão terminar com ES e outros IES. Isso aí vocês olham a anotação no caderno de vocês. Agora nós vamos ter que ver a forma negativa do Simple Present. Vai ser a mesma coisa. As modificações serão feitas na terceira pessoa do singular, em he, she e it. Só que agora, se vocês vão observar aqui, ó, eu vou utilizar aquilo que nós chamamos de verbo auxiliar e mais o advérbio de negação para formar a frase negativa no Simple Present. Esse verbo auxiliar é o do. E na terceira pessoa, ele vai ser does. Utilizados para as formas negativa e interrogativa apenas. Mas, professor, ele significa o quê? Ele não tem significado algum. Ele apenas precisa estar naqueles lugares que nós veremos agora. Significado nenhum. Ele é o verbo auxiliar, ele vai auxiliar o verbo principal. Significado ele não tem. Vejamos aqui a forma negativa. I do not play soccer. Eu não jogo futebol. Você vê que o do não tem tradução nenhuma. Ele está aqui só para auxiliar. Eu não jogo futebol. E você não joga futebol. Agora, no caso aqui, quando é he, she e it, he, she, it, eu vou utilizar does e não do. Does. He does not play soccer. Ele não joga futebol. Olha só. Aqui em cima eu coloquei o do not e logo depois eu coloquei o don't. Aqui eu coloquei does not e aqui doesn't. Tá vendo?
porque existem as contrações nesse tipo de caso. Você pode usar o do e o not ou usar don't. Você pode usar o does mais not, que vai dar doesn't. Então você pode usar as duas fórmulas. Lembrando que na forma normal, na short answer, não pode. Nós veremos ainda. Então você usa do not ou don't, does not ou doesn't. Então continuemos. It doesn't play soccer. We don't play soccer. You don't play soccer. They don't play soccer. Eles não jogam futebol. Essa é a forma negativa que você vai precisar utilizar o verbo auxiliar do e mais o advérbio de negação not. Certo? Agora temos a forma interrogativa. Forma interrogativa. O que eu faço na interrogativa? Olha só, bem destacado ali no início. Destacado cor azul. O auxiliar foi para o início da frase. Sempre em frases interrogativas da língua inglesa, eu vou utilizar o verbo auxiliar no início da frase. Do I play soccer? Do you play soccer? Agora he, she, it, ó, he, she, it. Does play soccer? E as demais continuam do we play soccer? Do you play soccer? Do they play soccer? Então, o diferencial continua sendo a terceira pessoa, que eu vou utilizar does. O restante, do. Lembrando que na frase interrogativa, o auxiliar é que começa a frase. Ele tem que estar no início da frase. E olha só, o destaque que eu dei nas frases aqui, na pontuação de vermelho, ponto de interrogação, para saber que ele é obrigatório. Porque se eu ponho só um ponto final aqui, a frase está errada. Porque frase afirmativa e negativa não começa com o auxiliar do. O auxiliar do e o does só iniciam frases interrogativas. Certo? Agora vamos falar do short answer, resposta curta. Quando eu pedir short answer, eu não posso usar a resposta completa. O enunciado já está dizendo que é uma resposta curta. A frase é interrogativa, então o auxiliar começa a frase. Does he wear cap? Ele usa boné? Se você pode responder de duas formas. De forma positiva, yes, he does, ou no, he doesn't. Olhem só, presta atenção numa coisa. Na short answer, a resposta basicamente já está na pergunta. Se você responder de forma positiva, yes, he does, olha só. Você botou yes, já tem o he na pergunta e o does. Então ficou yes, he does. E na forma negativa de responder, não. Olha só, no, he does, e mais o not, he doesn't. Aqui não pode ser does not, aqui tem que ser doesn't, tem que ser a forma contraída. Certo? Então, a resposta já se encontra na pergunta. Outro exemplo. Do you wear jeans? Quando eu faço a pergunta para você, você vai responder eu. Então, aqui como eu estou fazendo a pergunta you, quando você vai responder eu, you não é you mais. Você está respondendo eu é I. Yes, I do. Ou no, I don't. Vamos lá voltar na pergunta. Já tem o do e o you perguntou você responder I. I do. Yes, I do. Do they. Aqui, ó, eles vestem jaqueta.
Yes, they do. Ou no, they don't. Vamos voltar na pergunta. Você pode responder de forma positiva. Yes, they do. É o contrário, porque aí você já está respondendo. Na resposta, volta à posição normal, porque na interrogativa, então auxiliar vem para depois. Yes, they do. Então a resposta já está na pergunta. They do. Ou no, they don't, do not, don't. Que não pode usar separado, tem que ser contraído. Certo? Na próxima unidade, nessa unidade do livro de vocês, mais para frente, nós vamos ver essa pergunta aqui. What would you like to buy? O que você gostaria de comprar? É o que significa. E a resposta sempre vai ser I'd like to buy. I'd por quê? Porque ele contraiu o I com would. Seria I would. Ele colocou I'd. I'd like to buy. E outro material. Eu gostaria de comprar o boné. Certo? Isso nós vamos ver no próximo vídeo. Na página 27 do livro de vocês, tem o que nós vimos ano passado, que eu vi com vocês, você lembra? No Highlights. Quem foi meu aluno viu comigo no Highlights. E quem foi aluno da professora Camila também viu com ela. Roupas, clothes. É só recordar. Ó, shirt, tie, boots, underpants, pants, shorts, t-shirt, jeans. Lembrando que jeans e pants são coisas diferentes. Shoes é diferente de sneakers. Tem o cap, skirt, dress, blazer, tie. Então é só recordar essa parte, é só uma parte para a gente recordar, porque o livro o livro anterior, que era o Highlights, trazia essa matéria no 6º ano, e vocês viram isso comigo e com a professora Camila ano passado. E nós voltaremos a ver mais para frente, próxima aula, sobre perguntas sobre tamanhos de roupas, isso vocês já viram. Então tem isso aqui para vocabulário, vocês já conhecem. E na página 28, vocês vão olhar aí, ó, roupas com preços. Vendo? Second hand store. Seria roupa de segunda mão, é que em português a gente chama de brechó. Então isso aqui é um brechó. Um brechó com o preço das roupas. Tudo em dólar. E dólar, o plural é dollars em inglês, não dólares, dólares. Certo? Então, até mais. Eu vou deixar a atividade junto com o vídeo para vocês, para auxiliar nas atividades, tá? Tchau.